Olá a todos, estou aqui com a doutora Fabiane Comencins, que presta em Ciências pela USP, médica legista do programa APLV do Estado do Ceará, professora no curso de Medicina da Unifam. Uau, que currículo, viu? O Diário APLV se sente honrado em ter essa conversa. Um prazer. Bom, doutora, eu queria saber se tem algum exame que detecte a APLV. A gente tem alguns exames, só que, como tudo no APLV, depende do mecanismo, né? Então, para os que são IgE-mediados ou mistos, a gente tem exames que a gente pode fazer no sangue ou na pele. Para os não IgE-mediados, os exames não ajudam muito, porque no exame a gente vai procurar IgE específico. Se não é IgE, eu não vou encontrar um exame positivo, né? A gente até tem um teste de contato que a gente faz algumas vezes para as tardias, que são as não IgE-mediadas, mas não é todo local que a gente consegue fazer e não é um exame tão bem padronizado. Então a gente tem alguns exames, mas ele vai depender do mecanismo envolvido. Doutora, descreva bem esse exame IgE. Tá, então assim, a gente tem a IgE total, essa IgE total ela aumenta para todo mundo que é alérgico, mesmo que não seja só alergia a leite. Então quem tem rinite, quem tem asma, quem tem dermatite atópica, conjuntivite alérgica, pode ter uma IgE total bem alta. Ela aumenta mais ainda em quem tem dermatite atópica, geralmente os pacientes que têm dermatite, a IgE total é bem alta. E a gente tem a IgE específica, que é específica para o leite, para o ovo, para determinado alimento, ou para ácaros, inalantes, enfim. Então ela é um anticorpo que causa alergia, a gente tem como procurar o exame, que é a pesquisa da IgE específica para aquilo. Que idade eu posso fazer esse exame? Qualquer idade, né? Então tem duas maneiras da gente fazer IgE específica. O teste cutâneo, ele é um exame de IgE específica, ou no sangue, que antigamente se chamava RAST, hoje a gente prefere usar o termo imunocap, mas é uma pesquisa de IgE específica no sangue. As duas maneiras podem ser utilizadas em qualquer idade. Antigamente, as pessoas falavam assim, não adianta fazer antes dos 2 aninhos, porque o sistema imunológico não está bem formado ainda. Mas a gente tem visto cada vez mais pacientes alérgicos mais cedo, IgE-mediados, e eu tenho pacientes com 6 meses, com 4 meses que eu já fiz teste e deu positivo, e ele tinha uma história bem compatível com alergia a leite e já tinha um exame positivo. Então, esse paciente, ele se beneficiou em ter feito o exame cedo, né? Agora, precisa fazer cedo? Não, você pode esperar. Tem muitos que dizem, não quero furar meu bebê tão cedo. Não, então vamos esperar um pouquinho, né? Mas se a gente quiser ter um dado a mais que ajude no diagnóstico, a gente pode fazer em qualquer idade. Caso o resultado do exame IgE dê negativo, significa que meu filho está curado da APLV? Não. Esses exames de IgE específico, eles não são 100%. Né? Então, a gente tem o teste de sangue, ele é um pouquinho mais específico, e o teste cutâneo, que é o PRIC, ele é um pouquinho mais sensível, mas eles não são 100%. Eu tenho pacientes que não são alérgicos e têm exame positivo, e eu tenho pacientes que são alérgicos e o exame dá negativo. O exame que é considerado padrão ouro, que realmente comprova se a criança está curada ou se a criança é alérgica, é o teste de provocação oral, que consiste em dar o alimento em pequenas quantidades e ver o que acontece. Se eu não fizer esse teste, eu não tenho um exame garantido que realmente comprove que o paciente tem alergia ou que está curado. Doutora, é verdade ou é mito que uma criança que tem um IgE não mediada é mais fácil a cura? É verdade mesmo. Os pacientes não IgE-mediados, eles tendem a melhorar mais cedo que os IgE-mediados. Os IgE-mediados, nos últimos anos, a gente tem visto que aumentou tanto a gravidade quanto a persistência, né? Então, são pacientes que demoram mais geralmente para deixar de ser alérgicos. E o que seria o IgE-mediado? Tem alguns sintomas específicos que são típicos da IgE-mediada. Então, aquele paciente que tem urticária, que são aquelas patacas vermelhas pelo corpo, ou incha o olho, o lábio, o inchaço, ou tem até vômito, diarreia, que também é comum as não IgE-mediadas, ou tem sintomas respiratórios, mas tudo isso acontece imediatamente após tomar o leite. Para ser IgE-mediado, tem que ser uma reação imediata, até no máximo 2 horas depois que tomou o leite. Se demorou mais do que isso, o sintoma não é compatível com o IgE-mediado, independente de exame, né? Então a gente vai mais pela característica dos sintomas mesmo. Então, urticária, o angioedema, que é o inchaço, os sintomas respiratórios, que é tosse, chiado, falta de ar,
Sintomas gastrointestinais, que são vômitos e diarreia. O paciente pode vir a ter reações graves como edema de glote e até o choque mesmo, que é a queda da pressão, desmaio, e que as mães mais têm medo, né? Que é o choque anafilático mesmo, as reações mais graves. Mas sempre esses sintomas sendo imediatamente após ingerir o leite. Existem reações tardias, doutora? Existe, e aí são as não IgE mediadas. As não IgE mediadas são tardias, elas acontecem após 2 horas que a criança tomou o leite. E pode ser 2 horas depois ou pode ser dias depois. Né? Então é isso que confunde muito e dificulta o diagnóstico nas não IgE mediadas, porque ela pode demorar para acontecer. E a gente tem as mistas também, né? Até depois queria mostrar o quadrinho, né? Que a dermatite atópica é uma alergia que a gente considera IgE e não IgE. Então pode, sendo IgE, o exame está positivo, e sendo não IgE, o exame está negativo. E pode o paciente comer o alimento e imediatamente piorar a pele, ou pode ele comer o alimento e alguns dias só depois piorar a pele. Então as mistas são um pouquinho mais difíceis da gente identificar o alimento por conta disso. E aí entra a dermatite atópica, esofagite eosinofílica e as gastroenteropatias eosinofílicas, que são um pouquinho mais diferentes, quais sintomas gástricos intestinais. Doutora, baixo ganho de peso pode ser um sintoma da APLV? Pode, mas é raro ser o único sintoma. Geralmente, o paciente que perde peso é aquele que tem uma APLV não IgE mediada. E que tem uma inflamação lá no intestino, que está diminuindo a absorção dos nutrientes, está contribuindo para essa perda de peso. E algo geralmente mais arrastado, mais crônico, mas pode sim. Só que é tanta coisa, tantas doenças que podem dar perda de peso, que a gente tem que tomar cuidado. Se a criança está perdendo peso, que pode ser outras doenças que não a alergia ao leite, se for o único sintoma, né? Então a gente precisa realmente que o médico faça esse diagnóstico quando o único sintoma é a perda de peso.